Existem 3 comportamentos que sabotam a sua própria vida e você nem sabia disso. Tudo bem, pessoal? Me chamo Júnior Carvalho e a partir de agora está começando mais um vídeo aqui no canal e eu tenho certeza que esse vídeo vai te confrontar. Fica comigo que você vai aprender hoje que existem 3 comportamentos que adoram nos sabotar, tá bom? O primeiro é confundir movimento com avanço, confundir movimento com progresso. E o que seria isso na prática? Explica isso melhor, Júlio. A gente faz muitas coisas e acaba não fazendo nada. A gente tem por hábito começar muitas funções, muitas tarefas, e no final a gente acaba não realizando nada. O ser humano tem por hábito, e isso ele faz muito, é muito comum ele fazer isso na sua vida, é começar muitas coisas. E muitas das vezes, de tanto que ele exerce diversas tarefas, ele acaba não obtendo resultado em absolutamente nenhuma delas. E na verdade, o que resolve mesmo é a gente evitar de fazer esse movimento, evitar de fazer muitos movimentos, sendo que esses movimentos não nos trazem avanço, não nos trazem resultado. Na maioria das vezes eles nos trazem a distração do verdadeiro propósito, do verdadeiro objetivo, do verdadeiro avanço. Então a gente precisa tomar cuidado para não achar que está fazendo coisas que vai nos levar a algum resultado, que vai nos trazer algum benefício, quando que na verdade isso é só distração. A segunda coisa que nos sabota é esperar sentir segurança para poder agir. As pessoas esperam ficar prontas, e isso é um erro gravíssimo para poder agir. Escute isso com atenção. Você não começa nada porque você não sabe se vai dar certo. Isso é um erro gravíssimo, a gente esperar, achar que está pronto para começar algo, para fazer algo, e na maioria das vezes a gente está se sabotando. Eu uso um exemplo que é bem interessante, que se a gente não começar, a gente não sabe se vai dar certo. Se a gente não resolver agir, a gente não sabe se vai ter resultado. E muitas das vezes a gente deixa de começar as coisas porque a gente não se sente pronto para isso. E pensa assim, poxa, mas será que vai dar certo? Será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir? Poxa, se você não começar, você não vai saber. Entende? Se você não começar a fazer as coisas que de fato vão te trazer crescimento, você não vai saber. Um exemplo que eu uso é que quando eu comecei a gravar vídeo aqui pro canal, eu não tinha absolutamente nada, tinha só o celular. Não que eu tenha alguma coisa além do celular, coisas diferentes, mas eu uso esse exemplo que se eu não tivesse tomado a atitude de começar, talvez eu não sei aonde isso vai dar, mas eu resolvi começar. E assim na nossa vida, se a gente não começa, a gente não sabe se vai ter resultado. Então uma das coisas que nos sabotam é o medo de começar as coisas, de dar o início, de dar o pontapé. Diz um texto na Bíblia que me chama a atenção, que Jesus estava em outro lugar, os discípulos pegaram o barco, estavam no meio do mar e tal, e isso era madrugada. E interessante é que, clareando o dia mais ou menos ali, na madrugada ali, Jesus vem em direção aos discípulos. E a Bíblia vai dizer que os discípulos sentiram muito medo, ficaram aterrorizados com aquela situação que eles estavam enfrentando no meio do mar. E todos eles tiveram medo. Mas teve um que resolveu quebrar esse paradigma, porque Jesus fala assim, tende bom ânimo, não tenham medo, sou eu que estou indo na direção de vocês. E aí os discípulos ficam com medo, ficam apavorados, mas um deles resolve tomar uma atitude, diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ou seja, ele olha para toda a situação e ele pensa, eu preciso enfrentar esse medo. Se é mesmo Jesus que está lá, eu vou ter que ir. Eu vou ter que quebrar esse medo que eu estou tendo e vou avançar.
Em outras palavras, ele diz: sai da frente, Satanás, esse medo não vai me segurar, eu vou ir até Jesus. E é assim que a gente tem que fazer. A gente precisa quebrar o medo e achar que a gente não vai avançar porque a gente se sente inseguro, né? A gente sente a falta da segurança para poder agir. Isso é um problema muito sério. Isso é uma sabotagem gravíssima. E a terceira sabotagem aqui é viver reagindo e não escolhendo. Como assim? Me explica isso, Júnior. A pessoa que esquece que o poder de decisão está nas mãos dela. Quem decide as coisas é você, não é os outros. Quem decide se vai dar certo as coisas é não é as pessoas que estão na sua volta. A gente tem um hábito de nos sabotar no poder das nossas escolhas. E às vezes a gente acaba se prejudicando por isso. A gente acaba trazendo consequências gravíssimas para nós. Eu costumo dizer que eu até uso um exemplo que é semelhante àquela mulher que entra dentro de uma loja e lá ela vai lá na loja para comprar um vestido e tal. Chega na loja e a funcionária da loja, a atendente, vem e traz para elas 3 vestidos. Acaba colocando nas suas mãos 3 vestidos. Coloca lá um amarelo, um vermelho e um preto. E ela experimenta os 3 vestidos, mas quando ela chegou diante do espelho, ela viu que o vestido vermelho para ela ficou lindo. E ela se sente bem com o vestido. Mas quando ela experimenta o vestido preto, que ela sai para fora, a atendente diz para ela: olha, eu gostei de te ver com o vestido preto, hein? Você ficou bonita, por que você não leva esse vestido preto para você? E aí ela acaba levando o vestido preto. Só que quando ela chega em casa, que ela vai vestir o vestido preto, ela pensa assim: poxa vida, eu tinha gostado do vermelho. Por que eu não trouxe o vermelho? E aí fica se culpando por isso. Acaba se culpando: poxa, mas por que eu não trouxe o vermelho? Quem é que tinha o poder de decisão de escolher? Era você, era ela. Era ela que tinha o poder de escolha. E aí acaba se culpando. E quantas vezes acontece isso na sua vida? Você tem o poder de escolha, o poder de decisão, e aí você acaba não escolhendo e acaba perdendo oportunidades boas. Outro exemplo, a pessoa vai lá na loja e pensa assim: eu preciso comprar um jogo de jantar. Preciso comprar um jogo de jantar mais bonito, o meu tá muito feio e tal. E aí ela compra um jogo de jantar caríssimo. Mas aí no domingo ela reúne o esposo, reúne os filhos para fazer a janta. Só que quando ela vai servir a janta, ela acaba colocando o prato velho, a xícara velha, o copo velho, a talher velha, e ela acaba não usando aquilo que ela comprou de melhor com a sua família, com o seu esposo, com os seus filhos, porque ela pensa assim na cabeça dela: quando vem visita na minha casa eu tenho que agradar as visitas. Poxa vida, que decisão errada é essa que você está tomando? Você precisa agradar as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão contigo todos os dias. Esse é o poder de decisão correto. Quando você se limita em achar que você está fazendo as coisas para agradar os outros, você está errado. Você tem que entender que você tem que se agradar. Quando eu faço algo que vai me prejudicar para agradar outra pessoa, eu estou errado. A decisão que eu estou tomando está errada. Então é isso que eu falo sempre: viver reagindo às coisas e não escolhendo aquilo que de fato é bom para mim, que é bom para minha família, que é bom para os meus filhos. Então esse é uma sabotagem terrível, quando você perde o poder de escolha, o poder de fazer aquilo que te faz bem para você mesmo. Você acaba entregando esse controle na mão de outra pessoa. As pessoas escolhem por você. E agora, para encerrar, esses comportamentos que às vezes fazem muito barulho na nossa vida, são sorrateiros em nossa vida, mas que você nem imagina que eles podem nos levar a um caminho totalmente diferente do que é o correto. Para encerrar aqui, eu digo para você: está na hora de você quebrar essas sabotagens que vêm na sua vida. Está na hora de você pegar o controle e assumir a responsabilidade de dizer: quem controla
A minha vida sou eu. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E que 2026 seja um ano extraordinário. Em nome de Jesus.